Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bendito. Oh, glória. Beleza? Boa noite, tá, Senhor. Joia? Amém. Tá, Senhor, Lívia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é Bom. maravilhoso. Ele é. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Não existe outro propósito senão buscar fazer a vontade do nosso Deus. É verdade. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias Aleluia. para o livro de Romanos, no capítulo 3. Aleluia. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Amém. Aleluia. Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, suplicamos a bênção do Senhor, que o Senhor nos possa abençoar, que a Tua palavra, meu Deus, segundo os Teus pensamentos, possa chegar a nós, através do Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Só o Espírito do Senhor pode iluminar nossas mentes, para que possamos entender os Teus caminhos, Deus. Bendito é, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor. A palavra de Deus, como nós vimos ontem, a mensagem de Deus chegou para nós sobre isto, né? Que não há nenhum justo sobre a terra. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que carne e sangue não podem agradar a Deus. O que nós somos? Nós somos carne e sangue, não é verdade? E a Bíblia diz que carne e sangue não podem agradar a Deus. Não tem como, carne, os nossos sentimentos carnais não agradam a Deus. Porque nós não vemos nada além daquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não conhecemos uns aos outros. Nós não conhecemos a nós mesmos. Talvez você fale, mas o irmão Robson está falando coisa sem assim, né? Sem muito crédito. Mas é verdade, nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não sabemos como nós podemos agir em diversas situações, né? Nos julgamos bonzinhos, né? Julgamos a nós mesmos como bons, mas olha para você ver, Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que agradava a Deus, é um homem que foi escolhido por Deus, que foi tirado de trás dos currais das ovelhas, era um pastorzinho de ovelhas, né? E Deus tirou ele de trás das manadas das ovelhas, do rebanho, para quê? Para ser o rei de Israel, aleluia, para governar Israel, para conduzir Israel na presença do nosso Deus, né? E Davi era um homem maravilhoso, assim, buscando a Deus. A Bíblia diz que ele tinha tanto desejo de servir a Deus,
que ele queria trazer a arca de Deus para a sua cidade, né? E ele lutou por isso. Ele foi lá, buscou a arca de Deus, né? Que estava longe da cidade de Davi. E ele, como que ele fez? Ele pegou os seus sacerdotes, ele pegou todo o povo de Israel, foi lá e pegou a arca e colocou sobre a carroça, sobre bois, né? Vamos falar hoje no nosso parecer, carro de boi, né? Carroça, e colocou a arca sobre carroça e foi levando a arca para Belém. Mas o que aconteceu? Aconteceu que num determinado momento os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a Bíblia diz que Uzá correu lá, segurou a arca, porque ele não queria que a arca caísse no chão. A glória de Deus estava caindo no chão. E Uzá chegou e segurou a arca com as mãos. Imediatamente, irmão Toninho, imediatamente, a Bíblia diz que Uzá caiu morto. Por quê? Porque ninguém podia tocar na arca do Senhor. A arca do Senhor, somente os sacerdotes podiam carregar nos ombros. Mas o que aconteceu? Davi soube que os filisteus, levando a arca de cidade a cidade, eles levavam em carros de boi. Então Davi copiou a maneira do povo dos filisteus carregar a arca de Deus, porque a arca de Deus foi tomada de Israel pelos filisteus. E quando a arca chegou na cidade dos filisteus, a mão de Deus começou a pesar sobre aquela cidade, e tumores, né, horríveis, né, feridas horríveis começou a aparecer nos sacerdotes dos filisteus, nos homens, nas mulheres, nas crianças. Por quê? Porque a arca estava no lugar onde não era devido dela estar. A arca era do povo de Israel. Então, os filisteus, eles ficavam ali desesperados, né? Porque Davi já havia caído diante da arca do Senhor. Aleluia. O Deus dos filisteus, Dagon, quando eles colocaram a arca de Deus lá no templo de Dagon, a Bíblia diz que quando eles chegaram de manhã, a imagem de Dagon estava caída diante da arca. E eles levantaram aquele Deus deles, né? E colocaram de novo. Quando chegou no outro dia, a Bíblia diz que as mãos, né, da imagem e a cabeça de Dagon estavam separadas do corpo. E eles começaram a entender que ali não era o lugar da arca de Deus. Então começaram a levar de uma cidade para outra. E toda cidade que a arca chegava, né, havia pragas, havia doenças, havia pestes, havia tudo de ruim. Então eles fizeram o quê? Com que a arca voltasse para Israel. E quando Davi, que estava lá, ele quis levar a arca para a sua cidade. E ele fez como os filisteus fizeram, carregando a arca no carro de boi. Amados, nós não podemos copiar o mundo na maneira de adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque carne e sangue não pode agradar a Deus. Nós precisamos entrar no patamar, né, numa dimensão espiritual e nos aproximar de Deus através da obediência à sua palavra. E Davi, fazendo como isso, o que aconteceu? Custou a vida de Uzá. Aí Davi entendeu. E Davi examinou as Escrituras. E a Bíblia diz que os sacerdotes deveriam carregar a arca em seus ombros. Então Davi assim fez, mandou que os sacerdotes se santificassem, se preparassem, né? Por quê? Porque iriam buscar a arca do Senhor. E eles foram. E quando chegaram lá, né, eles pegaram a arca, colocaram em seus ombros e começou, e quando eles deram 7 passos em direção a Jerusalém, Davi sacrificou um animal, ofereceu um animal, né, ao Senhor, né? E a Bíblia diz que quando na hora que a arca estava chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi, com seus trajes reais, com seus trajes de rei, com seus trajes
de esplêndida, né? E suas vestes esplêndidas, ele arrancou as suas vestes, né? E ele ficou quase nu, ele ficou com as suas roupas de baixo da época. E a Bíblia diz que ele dançava diante do Senhor. Ele se alegrava diante do Senhor. Aleluia. E ele cantava louvores ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. É aqui que eu quero chegar com os irmãos. Aleluia. Mas o que acontece? Quando um dia Davi não estava na guerra. Aleluia. Quando um dia Davi estava repousando em sua casa, ele viu uma mulher. Ele viu uma mulher banhando-se, tomando banho. E a Bíblia diz que ele desejou aquela mulher. Aquela mulher era casada e ele desejou aquela mulher e mandou chamar. Ele tomou posse daquela mulher. Ele engravidou aquela mulher. E quando ele soube que aquela mulher estava grávida, né, ele mandou chamar o seu marido, que estava na guerra. Mandou chamar o esposo dela para quê? Porque o esposo dela chegaria em casa, deitaria com a sua esposa, o que seria normal. E quando ela começasse a aparecer a barriga, normal, o pecado de Davi estava encoberto. Amados, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, os olhos do nosso Deus, está sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. E Deus estava contemplando aquela obra, né? Mas o que aconteceu? Deus colocou no coração de Urias, que era o esposo de Betseba, né, de não descer a sua casa. E tudo que Davi fazia para aquele homem descer e possuísse a sua esposa, não acontecia. Então o que Davi fez? Davi mandou aquele homem, Davi deu carta àquele homem para levar ao comandante, né, e para que aquele homem, Urias, fosse colocado na frente da batalha. E quando ele estivesse na frente da batalha, era para os homens de Israel recuar, deixar Urias sozinho, para que Urias morresse na batalha. Isso que eu quero mostrar para os irmãos, né? Que, se as meninas puderem ficar quietinhas, é melhor. Tá bom. Né? Então, é porque a gente se perde. Então Davi queria encobrir o seu pecado, mas Deus não permitiu. Aleluia. Né? Deus não permitiu que assim aconteça. É isso que eu quero mostrar, irmãos. Nós não conhecemos a nós mesmos. Aquele homem segundo o coração de Deus, ele tinha algo no seu coração que ele não sabia, ele jamais imaginaria que seria capaz de cometer aquele desejo pelaquela mulher, aquele adultério e aquele assassinato. Isso longe da cabeça de Davi. E quantos hoje estão na cadeia porque não conseguem entender como teve coragem num momento de raiva, matar a sua esposa, matar o seu irmão, matar o seu amigo, num momento de extrema necessidade, roubar. Às vezes aquela pessoa sempre trabalhou, sempre foi honesto, mas no dia em dificuldade, viu uma boa ocasião, roubou, foi preso, foi pego, está preso, e ele não consegue entender como eu tive coragem de fazer isso. É isso que eu quero mostrar para os irmãos, que nós não conhecemos a nós mesmos. Em diferentes circunstâncias, nós agimos de diferentes maneiras. Por isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus nos diz: todos quantos sois guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, amados, nós precisamos deixar o Espírito guiar as nossas vidas. Aleluia. Porque essa é a única maneira que nós podemos agradar a Deus. Aleluia. Porque carne e sangue não podem agradar a Deus. E nós lemos aqui que não há nem um justo, nem sequer um justo. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 64, no versículo 6, que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Naquilo que nós pensamos que somos justos, naquilo que nós pensamos que somos bons, que somos caridosos, né? Que temos desejo de ajudar o nosso próximo,
Toda a nossa justiça é como trapo de imundícia e não pode nos salvar. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós precisamos entregar nossas vidas ao Senhor. Nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor e deixar que Deus passe em nossas vidas segundo a sua vontade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 11 diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia está falando. Não há quem entenda as Escrituras. Não há quem busque a Deus. Por quê? Porque um pensa de uma maneira, monta uma igreja. Outro pensa de outra maneira, monta outra igreja. Um pensa, pode isso, pode aquilo. Outro não pode, não pode. Então, dentro da palavra de Deus, diversas opiniões. Mas o que Jesus disse? Examinais as Escrituras e julgais que nela a vida eterna. Aleluia. Só as Escrituras vai nos conduzir à palavra, vai nos conduzir ao Senhor Jesus. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, nós precisamos estar em Jesus. É verdade. Aleluia. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar em Jesus. Jesus é o nosso caminho. A palavra de Deus nos diz: a ninguém chameis vosso mestre, a ninguém vos chameis vosso guia, porque um só é o vosso mestre e o vosso guia, o Cristo. Verdade. E o que é o guia? O guia é aquele que nos conduz num caminho que nós não sabemos. Se nós entramos na mata e nós temos um guia, nós precisamos seguir aquele guia porque ele conhece a mata. E se nós queremos ir ao reino dos céus, nós precisamos estar em Jesus como o nosso caminho. Nós precisamos estar em Jesus, como ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que andar segundo a palavra de Deus, não é os nossos pensamentos. A palavra de Deus nos diz que toda a nossa justiça, tudo que nós pensamos de bom, é trapo de imundícia. Isaías 64 e 6. Verdade. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: para isto mesmo Cristo padeceu. Para isto mesmo Cristo padeceu. Para isso mesmo Cristo sofreu. Para quê? Para que ser o nosso exemplo. Aleluia. Para que nós sigamos as suas pisadas. Aleluia. Eu vou ler lá. Para isso mesmo Cristo padeceu, para que sigais as suas pisadas. Aleluia. Bendito seja Deus. Diz assim, porque para isso foste chamado. Também Cristo padeceu, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então Jesus não padeceu, somente para contar uma história. Ele não foi tentado pelo diabo lá no deserto, somente para nos contar uma história, mas para nos mostrar que existe um tentador. Existe um tentador que conhece as nossas necessidades, ele contempla as nossas necessidades e ele vai exatamente naquelas necessidades para nos tentar. Ele viu que Jesus tinha 40 dias e 40 noites no deserto. Primeira coisa, ele sabia: Jesus está com fome. Então chegou e falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que maravilhoso, amados. Aleluia. Nós não vivemos do pão que comemos. A vida verdadeira nós temos em examinar as Escrituras. A vida verdadeira nós temos quando nós tomamos toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E quando Satanás viu aquilo, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus a um alto monte,
e falou assim, olha, mostrou para ele todas as glórias do mundo, mostrou todos os reinos, todas as glórias, e falou, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Infelizmente, quantos hoje, né? Quantos hoje têm trocado Jesus por causa de bens materiais? Passam dificuldade, estão ali louvando ao Senhor. Passam necessidade, estão ali adorando ao Senhor. Passam enfermidade, estão ali adorando ao Senhor. Mas de repente, arruma um grande emprego, fica rico, né? Ou seus negócios começam a prosperar. Então, né? Aí já compra casa na praia. Aí já compra casa na praia. Aí no final de semana já não vai mais na igreja. Ah, mas eu vou de 15 em 15 dias. Então, um final de semana passa na praia, outro no sítio, o outro final de semana passa na igreja. Mas era uma pessoa que estava nos cultos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era uma pessoa que às vezes frequentava 2, 3 cultos no dia. Escola dominical, evangelismo à tarde, culto à noite. Mas agora vai à igreja de 15 em 15 dias. Depois vai de mês em mês. E depois passa anos, se afastou do Senhor. Né? Não suportaram a tentação da prosperidade. Eu sempre falo que a maior luta do crente não é a necessidade, não é a dificuldade. A maior luta do crente é a fama e a prosperidade. Isso aí derruba com força. Né? Eu sou testemunha, 44 anos servindo ao Senhor. Eu tenho contemplado essa verdade. Irmãos ali, ó, junto comigo, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas Deus nos abençoou. E a prosperidade entrou em suas vidas. Hoje não estão mais no Senhor. Hoje não estão mais adorando a Deus. Já tem anos e anos que eu não vejo. Já tem mais de 5, 6 ou 7 anos que eu não vejo. Por quê? A prosperidade. A prosperidade é o maior perigo. Tem um ditado, irmão, Osmar, que diz assim, que a necessidade nos mostra a nossa dependência de Deus. A necessidade nos mostra a nossa dependência de Deus. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor, me ajuda a arrumar um emprego. Ah, Senhor, me ajuda a arrumar uma moça boa para mim casar. Ah, Senhor, me ajuda a comprar uma casa. Me ajuda a comprar um carro. Isso mostra a dependência de Deus. Mas a prosperidade, né, prova o nosso amor a Deus. Quando Deus nos abençoa e ficamos prósperos, e se nós nos mantemos fiéis, como fomos na necessidade, então nós estamos provando para Deus, para os anjos e para Satanás, que nós somos verdadeiros adoradores, né, que adora a Deus em qualquer circunstância. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Mas nós vemos aqui que não há nenhum justo, mas todos nós nos justificamos, né? A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 23, leia para nós, a respeito de um homem, né? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A respeito de um homem, este é Lameque, 4, versículo 23. Santo é o nome do Senhor. Diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, que escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um mancebo por me pisar. Amém. Isso. Esse homem chegou para suas esposas, né? Como na época que Deus mandou crescer, multiplicar e encher a terra. Então, o homem tinha várias esposas.
esposa, né? Por quê? Porque uma mulher só pode ter 1 ou 2, no máximo 3 filhos por ano, mas um homem pode ter 20, 30, né? Igual Salomão teve, né? Quase teve 1000 mulheres, né? Então, uma mulher, então cresceu e multiplicava. Então, o homem tinha diversas esposas, e Lameque tinha 2. E de repente ele chegou para as suas esposas e falou: ouve, ó esposas de Lameque, matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Ele se achava justo. Está entendendo? Nós sempre temos uma explicação para as nossas caídas, para os nossos atos, para os nossos pecados. Talvez um homem adulterou, mas foi ela que deu de cima de mim, né? No caso aqui foi morte. Lameque falou: eu matei um homem por me ferir. Ele me feriu primeiro, então matei ele. Sabe lá que tipo de ferida? Às vezes uma coisinha boba, e ele matou um homem. E o outro, e um jovem por me pisar. Às vezes o jovem pisou no pé dele, já arrancou da espada e matou aquele jovem. E ele queria se justificar. Ele falou, né, que aquele que o ferisse seria, que aquele que ferisse Caim seria 7 vezes amaldiçoado. Mas quem vingasse sobre ele seria 7 vezes o que Caim seria. Quer dizer, 49 vezes. Ele se achou justo. Amados, toda a nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Porque nós somos carne, e carne não pode agradar a Deus. Eu vou lá com Isaías 59, eu mesmo vou ler. Isaías 59, nós estaremos terminando. Isaías 59. Isso. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aleluia. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. As mãos do Senhor, elas estão estendidas, como aquele quadro lá, olha. Aquele quadro lá é a retratação do que está escrito na palavra de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas. Né? Muitos gostam de falar que Jesus morreu de braços abertos para abraçar o mundo. É verdade. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão tapados, né? Nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não nos ouça. Quantos e quantos, às vezes, né, acontece conosco, a nossa oração não passa do teto, e nós estamos orando, a nossa mente está voando para lá, está voando para cá, e nós precisamos repreender, né? Porque nós sabemos que a nossa oração não está passando do teto. Sabe isso? Porque alguma coisa que nós estamos precisando converter. A palavra de Deus nos diz: efetuai a vossa salvação. Aleluia. Efetuai o que é? Cada dia acrescentar algo mais na nossa salvação. Acrescentar mais um conhecimento, mais um versículo, mais uma verdade, mais um sentimento de amor, né? Mais um sentimento de perdão. Às vezes alguém vem e nos maltrata, então está na hora de nós efetuarmos a nossa salvação. Aleluia. Alguém vem e nos maldiz ou nos machuca e nós perdoamos, por quê? Porque nós queremos o perdão do nosso Deus, né? Não foi isso que Jesus falou? Não é assim que está escrito na oração que Jesus ensinou? Pai nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Olha, Pai, perdoa as nossas ofensas. Mas como? Por perdoar? Não. Perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Se nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido,
por que isso acontece? Nós ofendemos e somos ofendidos neste mundo, se nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, então nós temos o direito de falar: Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Mas se eu não tenho perdoado, como que eu vou querer o perdão? Não é isso? Se eu não consigo perdoar o meu próximo, como que eu vou querer o perdão de Deus? Não foi isso que aconteceu com a parábola daqueles dois homens? Né? A palavra de Deus nos diz que havia dois homens que deviam uma certa quantia ao rei. Um devia 100 talentos, não sei, não consigo lembrar, mas um devia uma fortuna ao rei. E o rei mandou chamar ele. Mandou chamar ele para quê? Para que ele pagasse a dívida. Aí quando ele falou que não tinha condição de pagar a dívida, então o rei falou assim: olha, sua esposa, seus filhos serão vendidos para pagar a dívida. Quando ele viu que a sua família ia pagar o preço da sua dívida, ele se prostrou diante do rei. E ele começou meu rei, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu não tenho como pagar, eu não sei como vou fazer, mas me perdoa. E a Bíblia diz que o coração do rei se compadeceu. E o rei, ele perdoou toda aquela dívida para aquele homem. Ele falou: olha, está perdoada a sua dívida. E aquele homem saiu da presença do rei regozijando, saiu alegre, né? Devia uma fortuna, agora não deve mais. E ele saiu pulando, mas quando ele saiu bem longe da presença do rei, ele encontrou um seu amigo, um conservo do rei, que lhe devia apenas uma mixaria de 2 talentos, né? Suponhamos que fosse um salário mínimo, ele devia mais de 100 salários mínimos, mais de 1000 salários mínimos para o rei, e o rei perdoou. E ele encontrou um que lhe devia uma quantia irrisória diante do que ele devia ao rei. E ele chegou e falou: olha, me paga o que me der. E aquele homem começou: olha, tem paciência comigo, tem misericórdia de mim, me dá um tempo, eu vou te pagar, eu vou te pagar, não, eu vou te pagar, não se preocupe, eu vou te pagar. E ela falou: não, você vai me pagar agora. Só que a Bíblia diz que os servos do rei estavam contemplando aquela cena. E aquele homem pegou o seu amigo e colocou na prisão e falou: enquanto você não pagar, você não vai sair da prisão. Mandou que o homem fosse preso. Mas aquela notícia chegou ao rei, e o rei mandou chamar aquele homem e falou com aquele homem: você não me devia uma fortuna e eu não te perdoei? E agora? Eu fico sabendo que o seu amigo lá te devia uma quantia irrisória e agora ele está preso porque você não perdoou? Então agora a sua dívida voltou. Você não soube perdoar, não merece perdão. E a Bíblia diz que aquele homem foi lançado no cárcere. E ele ficou no cárcere pro resto da vida. E Jesus fala assim: assim vos fará vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, é nossa obrigação, como servo de Deus, aprender a perdoar. Porque nós só vamos alcançar o perdão quando nós perdoamos. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia. Para que ele não vos ouça, né? E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas, né? E os vossos dedos de iniquidade. Bendito seja Deus. Né? Então, amados, toda a nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Nós nos justificamos. Nós nos justificamos a nós mesmos, ou perante as pessoas que nos amam. Mas nós não nos justificamos perante o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória. Então, amados, vamos reconhecer, né, o quanto nós precisamos de Deus. Não somente na dificuldade, não somente na necessidade, mas em qualquer circunstância.
Porque nós queremos ser verdadeiros adoradores, Aleluia. adorando a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Então que o Senhor nosso Deus possa vivificar esta mensagem em nossos corações. Aleluia. Que esta mensagem possa trazer mais luz aos nossos corações, para que nós nos aperfeiçoamos diante dele. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória. Vamos ficar de pé, dando fim a este culto, e nós vamos orar em favor do pedido de oração do seu amigo, como é que ele chama? Paulo César. Paulo César, né? Vamos orar uns pelos outros, vamos pedir a Deus misericórdia, porque nós não somos justificados em nossos pensamentos. Nós somos justificados em Cristo Jesus. E estar justificado em Cristo Jesus é obedecer a palavra de Deus. Se não obedecer a palavra de Deus, não há justificação para a nossa vida. Como eu falei ontem, estamos de caminho para o inferno. Precisamos ter os nossos pecados perdoados em nome do Senhor. Precisamos estar no caminho, é Jesus. Precisamos estar em Jesus, porque só Ele falou, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Sim, Senhor. Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, somos gratos ao Senhor, agradecidos pela Tua palavra. Meu Deus, abençoa cada pessoa, cada irmão aqui presente. Tenha misericórdia e compaixão. Que esta mensagem seja vivificada em nossos corações. Que possamos aprender mais e mais com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Meu Deus, pedimos a Ti bênçãos e misericórdia sobre a vida do Paulo César. Que pediu oração, meu Deus. Nós colocamos esta vida perante Ti. Pedimos ao Senhor misericórdia. Tu sabes a necessidade daquela alma. Que ele possa ser abençoado. Que ele possa sentir a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por mais este culto. Te agradecemos por nos ter dado força para aqui chegar. E pedimos ao Senhor forças para voltar aos nossos lares, protegidos pelo Espírito do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Glória. Glória a Deus, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Senhor. Paz, meu irmão. Deus abençoe. Ricamente. Aleluia. Glória a Deus.